Então, quando eu estou falando desse estado de espírito da esquerda, isso afeta, sobretudo, professores universitários e jornalistas, que são duas classes que estão 100% dominadas pela esquerda. Eles são o debate interno da esquerda. E eu vejo, pela ideia que eles fazem de mim, eu vejo como eles estão fora do mundo. Eles não sabem mais o que... Veja, o Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, uma vez disse uma frase imortal. Ele disse: um grande escritor é como se fosse um segundo governo. O poder da obra literária é um negócio avassalador. Muito mais do que qualquer trama, qualquer ardil político, qualquer campanha política, né? Se você pensar, quem derrubou o regime soviético foi o Alexandre Solzhenitsyn em pessoa. Ele mais dois ou três o quê? Escritores. Não foram políticos, não foram tipo Steve Bannon, você está entendendo? Não são tipos gurus políticos, nada disso, são escritores no sentido estrito da coisa, homens cujo compromisso é com a literatura, com a filosofia, com a arte. O pessoal da esquerda não tem mais a noção disso, ele só tem a noção, vamos dizer, da política praticista. Esse a eminência parda, é o articulador. Então eles perderam essa noção do poder da alta cultura. Então eles não entendem o que eu estou fazendo, então eu tenho que imaginar um outro Olavo, né, totalmente de fantasia, que está lá tramando articulações políticas com a campanha do Bolsonaro, com os militares, com os banqueiros, etc. Coisa pueril, absolutamente pueril, né? Eu sei que o que eu estou falando é uma coisa tão decepcionante que as pessoas se recusam a acreditar. Falam, não pode ser. Eu digo, mas infelizmente aconteceu. Se você acompanhar a evolução das coisas desde o tempo do imbecil coletivo, ali já estava muito grave, né? Quer dizer, a decadência intelectual dos pessoal esquerdistas já era notável nos anos 80. E as raízes da destruição da esquerda já estavam dadas ali. Não é isso? Depois piorou muito, porque no tempo do imbecil coletivo, os agentes individuais ainda eram pessoas inteligentes. A sua atuação coletiva era imbecil. Mas na geração seguinte, não, os caras se tornaram imbecis no sentido estrito. Individualmente imbecis. Então passamos do imbecil coletivo para uma coletividade de imbecis, que é outra coisa. Dessa coletividade de imbecis, hoje é assim, a redação inteira da Folha de São Paulo, a redação inteira da Veja, a redação inteira do Globo. Né? Só que eles continuam achando que são pessoas notáveis, eles ainda têm a ilusão de que tem alguma coisa para ensinar. Não tem nada. Você veja, por que esses camaradas, ao falar de mim, eles só querem lidar com fofoquinha. Eles não são capazes de acompanhar o meu trabalho intelectual. Se acompanhassem, das duas uma. Ou virariam conservadores, ou fariam uma reforma moral na esquerda, uma reforma profunda na esquerda. Eles não fazem nenhuma coisa nem outra. Ficam só com essas queixas de coitadice e inventando teorias conspiratórias. Um negócio ridículo. Ou fazendo fofoca, assim, querendo dizer, não, ele, sei lá, ele passou a mão na bunda da empregada, coisa assim, desse nível. Entendeu? Liguei o microfone. Então, o senhor falou sobre as ideias gramscistas que foram propagadas durante a época da ditadura militar, e o senhor em vários textos afirma que os militares demoraram a se dar conta dessa revolução cultural. E hoje em dia temos vários militares do governo, o próprio presidente é um ex-militar, temos ministros militares, secretários militares. O senhor acha que eles já se deram conta já sabem o que se passou no país, na sua literatura, ou eles ainda estão à parte disso? Olha, desliga o seu microfone para não dar ressonância, tá? Bom, eu perdi o contato com os militares brasileiros vai fazer mais de 10 anos. Durante a década de 90 eu tive contatos intensos com militares, porque eu dei cursos e conferências na Escola de Comando de Estado-Maior, na Escola de Guerra Naval, em vários clubes militares, etc. Clube militar eu estava praticamente todo mês no clube militar fazendo conferência. Então eu acompanhei bem a ideia deles. Naquela época eu percebi o seguinte: eu soltei o livro A Nova Era da Revolução Cultural em 1993,
depois uma nova edição em 94. O primeiro sinal de que um militar havia lido aquilo demorou 8 anos. Foi um artigo do general José Fábrega, saiu numa revista militar. E ele dizendo, pô, esse cara tem razão, isso aí está realmente acontecendo, nós nem percebemos. Então, é sinal de que tinham tomado consciência. Daí veio o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, estudou o assunto, foi humilde o suficiente para prestar atenção no que eu estava dizendo, e escreveu 2 livros muito bons, livros didáticos sobre a estratégia gramsciana. Só que aí eu já estava saindo do Brasil, e eu não acompanhei a evolução das coisas no meio militar. Eu não sei se eles leram. Eu sei que o general Coutinho, ele morreu decepcionado com a classe. E eu não sei exatamente qual a repercussão que houve ou que não houve, mas eu sei que ele estava muito decepcionado com a falta de interesse dos camaradas por aquilo que ele estava escrevendo. Então, o fato é o seguinte, durante o regime militar, eles não prestaram a menor atenção nesse negócio do Antônio Gramsci. Não prestaram por quê? Porque eram arrogantes e achavam que sabiam mais do que sabiam. Não que fossem pessoas burras, mas se achavam mais inteligentes do que realmente eram, o que é um erro terrível, né? A gente sempre deve se encontrar burro até segunda ordem, né? Porque daí você vai tratar de melhorar e aprender. Mas se você se acha muito inteligente, você vai se ferrar. E foi isso que aconteceu. Eles prestaram atenção só na guerrilha e até facilitaram as coisas para a esquerda desarmada, a esquerda gramsciana. Este episódio eu já contei para outros jornalistas, vou contar para você também. O dono da principal editora comunista do Brasil, que era a editora Civilização Brasileira, o Enio Silveira, que era um comunista histórico, e era um homem realmente inteligente, e um homem bom, no fim das contas, um homem honesto, ele me disse o seguinte, olha, durante todo o regime militar, a minha editora viveu de ajuda do governo. Ele dizia, quando faltava dinheiro, eu ia correndo lá em Brasília, falava com o general Golbery, ele soltava um cheque para mim. Ele disse isto. Né? Então você vê, o governo que estava estrangulando as guerrilhas, e às vezes até cometendo violências ilegais contra alguns guerrilheiros, né, presos, por outro lado, dava dinheiro e facilitava tudo para que os comunistas tomassem de assalto o meio universitário, o meio editorial, etc, etc. O que é isso aí? Jumentice, burrice. Né? Por quê? Por um lado, não precisava fazer violência nenhuma, porque você está... O que é um exército inteiro lutando contra 400 guerrilheiros? É ridículo. O verdadeiro perigo não estava na guerrilha, estava na esquerda gramsciana, que estava dominando todo o panorama universitário, midiático e cultural, e os milicos nem perceberam, e até ajudaram os comunistas a fazer isso. Entendeu? Então, veja, os militares nunca foram radicais de direita, nunca. Eles eram anticomunistas, tá certo? Mas tinha várias ideias em comum com a esquerda. Você vê que o governo Geisel, por exemplo, foi um governo altamente centralizador, estatista, tá certo? Na tradição esquerdista, do Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek, etc, etc. O Geisel sozinho criou mais estatais do que a esquerda inteira. E era o que é estatal? Cabide de emprego para comunista. Né? Os militares tinham muita influência positivista, que já veio do tempo da Proclamação da República. Benjamin Constant e outros. E a ideia positivista é a tecnocracia, quer dizer, você tem uma elite de técnicos e cientistas que domina a sociedade. Então, os militares apostavam tudo nos técnicos e cientistas, alguns civis, outros militares, e suprimiam a atividade política. Eles reduziram o Congresso a ser um carimbador de decreto. Então, nós temos aqui o engenheiro redige o decreto para nós, e a gente aplica aquilo e manda o Congresso carimbar. E pronto. Então, não formaram lideranças. As únicas lideranças que se formaram durante o período militar foram lideranças esquerdistas. Entendeu? Porque toda a esquerda estava envolvida no aprendizado do processo gramsciano. Agora, o pessoal da esquerda nunca parou para pensar no seguinte, além de misturar a ideia do Raimundo Fauro com a estratégia gramsciana, ainda misturaram a estratégia gramsciana com as ideias da Escola de Frankfurt, que não tinha nada que ver. Eu procuro ali, por exemplo, nas obras do Antônio Gramsci, vamos ver o que ele falou de sex livre, de movimento gay, nada. Né? Ele ainda pensava no grande partido proletário. Né?
Então, você está usando os métodos do Antônio Gramsci, mas com as ideias da escola de Frankfurt. Então você está usando a estratégia gramsciana para promover o quê? A Revolução Socialista? Não, para promover o gaysismo, para promover as mulheres feministas. Oh, meu Deus do céu! Você está fazendo confusão apenas, né? Então você vai conseguir transformar o capitalismo no inferno, mas os capitalistas vão sair cada vez mais fortes. Eu podia ter explicado isso para eles se me perguntassem, mas eles todos acham que sabem. Certo. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Então, segundo as suas análises, a esquerda passou de uma estratégia comunista clássica, de guerrilha, depois para uma estratégia gramsciana e depois para uma estratégia frankfurtiana, mas não nessa sequência, todos ao mesmo tempo. Tudo misturado. Tudo misturado. Veja, a guerrilha não era uma coisa oposta à estratégia gramsciana. Foi a divisão de trabalho. Botaram uma parte para fazer guerrilha e outra parte para estudar Antônio Gramsci. A guerrilha acabou, mas o pessoal gramsciano obteve sucesso. Então, o auge do sucesso deles foi a tomada do poder político pelo PT. Mas isso demorou quase meio século. Então, agora que eles caíram do cavalo, pela segunda vez, assim, em 1964 caíram. Mas em 1964 eles ainda tinham bons conselheiros que disseram, não, vamos estudar, vamos discutir o negócio, não vamos partir, sair dando porrada, gritando, não, vamos estudar para ver o que aconteceu. Se você acompanhar, um dia você vê a coleção da revista Civilização Brasileira, que era do Enio Silveira, você vai ver o alto nível do debate político na esquerda na época. Hoje isso é absolutamente impossível. Hoje só tem blá blá blá, conversa mole, né? Demagogia e queixas, né? Ah, eu era um menino pobre no Nordeste, ah, eu sou não sei o que, eu sou preto, não gostam de mim, pá, pá, pá. Puta, coisa medonha, coisa auto-humilhante, né? E isso acha também que esses interesses que o senhor considera pessoais, como gênero, raça, tiram foco dos verdadeiros objetivos da esquerda? Claro, é claro. Você veja que a chamada Escola de Frankfurt apareceu primeiro em reuniões que aconteceram na União Soviética, chefiadas por Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, não, perdão, Georg Lukács, o filósofo húngaro. E o governo soviético o que fez? Mandou todo mundo embora. Falou, você vai fazer isso lá na Alemanha, aqui não. Porque eles sabiam que isso serve para dissolver uma sociedade, mas não para promover a ascensão de um governo comunista, um governo socialista. Né? O socialismo que eles conseguem fazer é, no máximo, o chamado socialismo fascista, que é uma associação entre um governo centralizador e vários grupos econômicos que são seus parceiros. Isso é a forma da economia fascista. Isso é tudo que a esquerda tem conseguido fazer há mais de 50 anos. Eles copiaram a fórmula fascista e nem sabem que é fascista, meu Deus do céu. Quer dizer, às vezes eu pergunto, que tipo de gente é essa? Que não sabe nada, só dá palpite, e só tem o rei na barriga, e só fala besteira. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Quer dizer, um festival de estupidez desse tamanho nunca houve. O Bolsonaro anunciou hoje que é provável que o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, compareça à posse dele. A mesma coisa ele falou sobre Trump. O senhor acha que essa aliança, né, Bolsonaro, Trump, Netanyahu, poderia vir ser uma reedição da tríade que houve entre Reagan, Thatcher e João Paulo II durante a queda do Muro de Berlim? Eles foram essenciais para que isso acontecesse? É isso, claro que num contexto diferente, onde o inimigo agora não é propriamente o comunismo no sentido soviético, mas vamos dizer, essa esquerda globalista, né, que através dos organismos internacionais e da mídia, da luta cultural, etc., está louca para centralizar o poder, colocar todo num pseudo-governo mundial. Eu acho que o governo mundial é impossível, mas sendo impossível não quer dizer que não haja ninguém lutando para implantá-lo. Existem milhões de pessoas que são poderosíssimas, não controlam o fluxo dos acontecimentos, erram muito, cometem erros monstruosos. Se não cometessem erros monstruosos, não haveria o Brexit, não haveria Donald Trump e não haveria Bolsonaro.
né? E não haveria também o que aconteceu na Hungria, na Polônia. Eles conseguiram produzir uma resistência enorme aos seus planos, né? Então não são infalíveis, não são senhores do mundo, como tanta gente imagina, né? Todo mundo, o poder secreto, o grupo Bilderberg que controla o mundo. Isso é besteira. Isso é apenas um bando de milionários. Uns são geniais, outros são idiotas, e alguns são as duas coisas, né? E eles querem mais poder do que é normal o ser humano ter. Então, mais dia, menos dia, os planos deles vêm abaixo, como foram nos Estados Unidos, foram na Hungria, foram na Polônia, na Inglaterra, está agora no Brasil, né? Então, o inimigo é esse. Veja, o globalismo é um perigo, eu acho que até pior do que o comunismo. Tá certo? Por quê? Veja, o comunismo não tinha perspectivas dele dominar o mundo nem em 100 anos. Karl Marx dizia que a estatização dos meios de produção seria um processo lento que deveria levar décadas ou séculos. Então a perspectiva dele, isso pode levar 200 anos, 300 anos. Isso que ele pensava. Então, agora esse pessoal globalista não, eles querem um negócio rápido. Na verdade, eles planejavam já ter um governo global nos anos 80 do século passado. Se ferraram, não conseguiram. Agora estão tentando de novo. Eu acho que não vão conseguir nunca, vai sempre ficar esta coisa, esse conflito. Porque a existência de nações é uma coisa difícil de você vencer. As nações são fronteiras culturais, linguísticas e mentais, às vezes intransponíveis. É fácil você falar de globalismo, mas veja, eu leio a mídia brasileira e americana. E aí eu vejo como elas se ignoram uma a outra. Eu falo, bom, aí tem uma fronteira nacional aparentemente intransponível. O americano não tem a menor ideia do que está acontecendo no Brasil e o brasileiro não tem a menor ideia do que está acontecendo nos Estados Unidos. Por que você acha que todos os nossos analistas políticos da mídia erraram na eleição do Trump? Eles não sabem o que está acontecendo aqui. Não têm a menor ideia, porque eles seguiam pelo New York Times, pela CNN, pela mídia de esquerda. E a mídia conservadora, que é sobretudo o rádio, não chega no Brasil. Então, os jornalistas brasileiros são alimentados só pela esquerda, pela mídia de esquerda americana, evidentemente vão errar. Porque é como você descrever uma luta de boxe, você vendo só um dos lutadores. Ele está lutando com o ar. Então, essas fronteiras nacionais ainda existem. Outra observação que eu faço. Aqui nos Estados Unidos você tem uma direita, né, conservadora, cuja liderança é eminentemente constituída de judeus. E na França você tem uma direita conservadora que é antissemita. Então isso quer dizer o seguinte, o francês não entende a direita americana não entende a francesa. Não dá para ter um diálogo. Positivista na França também. Positivista também. Então, por exemplo, outra coisa, a direita americana é eminentemente religiosa. Ou é judeu ortodoxo ou é cristão. Cristão pode ser católico ou protestante. A direita francesa é materialista, evolucionista, anticristã. Como é que vai ter um diálogo? Então eles se ignoram. Quando a situação fica muito difícil de manejar, você faz de conta que não existe. Então as fronteiras nacionais ainda existem, elas não serão derrubadas assim, sem mais nem menos. É tudo ilusão. Agora, você vê, muitos desses caras globalistas são tipo como esse Zuckerberg. O garotinho que deu um golpe de sorte, ficou bilionário e acha que sabe tudo. Na verdade não sabe nada. Ou então o velho louco, né? Tipo George Soros, né? Ele quer ser o grande revolucionário do mundo. Então só gasta dinheiro financiando porcaria no mundo inteiro. Está cercado. Olha, eu tenho certeza que o George Soros é um idiota. Eu conheci o George Soros, né? E fui perguntar para ele sobre o que o senhor acha desse negócio de Foro de São Paulo na América Latina. Ele estava falando sobre a América Latina. Eu perguntei sobre o Foro de São Paulo, ele não sabia o que era e fingiu que sabia. Deu uma resposta em si, pura embromation. Eu falei, esse velho é um idiota. Porque se fosse um homem sério, você faz uma pergunta que ele não sabe, ele diz, não sei. E pergunta, né? Não, ao contrário. Ele parecia menino de escola querendo enganar o professor no exame. Eu falei, então é o seguinte, esse cara não pensa nada, quem pensa são os assessores dele. Pensam e tiram o dinheiro do velho para os projetos que interessam para eles.
Então isso aí, ele não é o cérebro por trás de nada. Ele acha que não tem cérebro nenhum, ele só pensa em mulherada. Aproveitar os últimos dias, né, de glória, né, usando talvez um instrumento de borracha, uma coisa assim. Olavo, o senhor acabou de dizer os principais aspectos da direita americana e da direita francesa, e para o senhor quais seriam os principais aspectos que representam a direita brasileira e quais críticas o senhor teria a ela? Bom, eu não sei, mas eu acho que, sob certo aspecto, esta direita brasileira que está aí em formação, ela começou bem. E começou bem graças a quê? Graças a moi. Hein? Porque eu não estou pregando nenhuma violência, nem autoritarismo, né? Estou pregando sempre a coisa sensata, equilibrada, né? Lenta. Vamos dizer, eu sou contra qualquer projeto. Veja, já em primeiro lugar, eu sou contra qualquer projeto abrangente de sociedade. Se o pessoal de mídia me chama de ideólogo, eles não sabem o que é uma ideologia. Uma ideologia, por definição, é um projeto, é um modelo abrangente de sociedade, acompanhado da argumentação em favor dele e dos meios de executá-lo e da indicação de quem é o agente que vai fazer isso. Isso é uma ideologia, né? Em segundo lugar, a ideologia é sempre uma doutrina coerente do começo até o fim. O que a diferencia de uma filosofia. A filosofia não pode ser totalmente coerente porque ela tem que prestar satisfações à realidade. Por exemplo, tem que prestar satisfação às novas descobertas científicas, que às vezes a contrariam. Mas a ideologia não. A ideologia passa que nem um trator em cima da realidade porque quer induzir as pessoas à ação. Eu digo, bom, não existe nada de ideológico na minha obra. Nada. Zero, 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 zero. Em primeiro lugar, eu metodicamente sou contra qualquer modelo abrangente de sociedade. O que eu faço é o seguinte: filosofia política e ciência política. O que é filosofia política? É a discussão metodológica dos conceitos e métodos descritivos e explicativos apropriados para o fenômeno político. O que é ciência política? É estudo de caso, um por um. Até houve um sujeito que, no Eric Voegelin Forum, que é os discípulos do Eric Voegelin, comentou: Olavo de Carvalho é o único sujeito que está praticando o que o Eric Voegelin entendia como ciência política, que é o estudo de fenômenos específicos. Veja, a ciência política, ela está em formação ainda, não tem a cientificidade da física, ou mesmo da biologia. Então ela tem que começar por onde essas ciências começaram, com a classificação dos fenômenos. Então para isso você tem que estudar os fenômenos um por um. Então, como Cuvier e Buffon, né, começaram classificando as espécies de animais. Isso aí, 100 e tantos anos antes de Charles Darwin, né? Então, até que veio Charles Darwin, fez a primeira teoria abrangente, que está em discussão até hoje, né? Eles não tinham teoria abrangente nenhuma, eles estavam lá na descrição dos fenômenos. Eu também estou nisso, na descrição dos fenômenos um por um. Agora, meu cara, esse ideólogo, eles usam a palavra ideólogo, assim, como termo de fantasia. Não é designação real do que eu estou fazendo. Eu te digo o seguinte: eu sou um cientista político. Esses caras que dizem que são cientistas políticos da universidade estão brincando. Eles não entendem nada de ciência política. Ninguém no Brasil entende, né? Exceto eu e meus alunos. Pode ter alguns remanescentes de outras épocas que ainda entendem alguma coisa, mas eu não o conheço. Então, você vê, o Raimundo Faura, por exemplo, era um grande cientista político. Mas se você vê o que o PT fez com as ideias dele, você diz, então não tem nenhum cientista político ali. Tem só, isso sim, ideólogo, publicitário, marqueteiro, cabo eleitoral, né? E trapaceiro, mentiroso, profissional, que nem esse Gilberto Rumenstein. Distribuição mesmo do sério, né? Como é?